Eu estava nesse momento dessas músicas, né? As músicas do auge era essas, assim, que já partia para uma sexualidade. Isso. Não era nem sensual, já era bem sexual mesmo. E aí eu me posicionei, disse, não, eu não canto e tudo bem. E até os músicos, meu Deus, o repertório tá atrasado. Pedindo, né? E o povo pedia, demais. que banda ultrapassada, e gritava, não canta as músicas e tal. E assim, pra mim era muito desafiador, porque eu não estava conseguindo entregar. É que nem a palavra diz, não dá para servir dois senhores. Eu não conseguia servir aquele senhor e não estava agradando totalmente a Deus. O legal disso aí que você está dizendo é porque é justamente isso, Rafa. Eu sempre... a gente que é músico, você que é cantora, eu acho que é a coisa que mais a gente ouve, o assunto mais polêmico, e toda a vida é o mesmo. Música secular, né? É pecado, né? E aí você falou uma coisa que é exatamente isso. O Espírito Santo, ele não tá aqui para acusar estilo, ele tá para acusar pecado. É o que é pecado. Não são rótulos, não são ritmos, não são tipos, não é... Tá entendendo? É o que é e o que não é. Olha, o Espírito Santo tava acusando em você. Você tava cantando música secular, lá com todo o aparato, mas você já tava se sentindo mal porque você via, essa música aqui não tá certa. Ou seja, você estava indo não pela questão do estilo em si, mas pelo que a mensagem que você estava passando, A mensagem. E eu me lembro que nesse dia entrou, isso é muito marcante isso, desse carnaval, que entrou uma pessoa lá, né, para pedir autógrafo, pedir CD, tirar foto, né, e entrou assim um cara todo sujo, todo, sabe, bêbado, aquele assim, sabe, sujo mesmo assim, sabe, você vê assim, aquele da festa que ninguém chega... de festa. Pronto, entrou esse homem lá. E o Espírito Santo disse pra mim, dá uma Bíblia pra ele. E eu, meu Deus, e aí eu fiquei, olha, eu querendo julgar o cara, né? Sim. E eu, né? Tá bom, tá aqui, ó, um presente pra você. Aí tá bom, tchau. Essa foi a única cidade, foi em Brejo, no Maranhão, ou é no Piauí, Brejo, longe, muito longe do Ceará, acho que é 1.000 quilômetros. E eu me lembro que era a única cidade que a gente ia fazer 2 shows. Fizemos no primeiro dia de carnaval e no último dia, o último show de carnaval. Porque no carnaval a gente fazia 2, 3 shows num dia. Sim, Maranhão. E aí, Maranhão, Brejo no Maranhão. Aqui é Brejo Santo, né? Brejo no Maranhão. E aí, eu me lembro que no último dia, isso eu dei a Bíblia pra ele no primeiro dia. No último dia, eu tava lá cantando no encerramento e tal. Quando me sobe o homem todo arrumado. O próprio. Todo arrumado, cheiroso, todo perfumado. Meu Deus. Normal, não estava bêbado. E aí ele veio falar comigo. Ele disse, você lembra de mim? Eu disse, meu Deus, foi você que eu dei a Bíblia. Ele disse, eu já estou usando. Eu fiquei impactada. Aquilo ali entrou dentro do meu coração. Eu digo, meu Deus, a gente não tem dimensão, assim, de como Deus age. Sabe o que foi isso aí, Rafa? Assim, você falando nisso, Deus me fez sentir uma coisa assim. Isso daí já foi Deus marcando o teu ministério. Glória a Deus. Sabe o que é? Sabe o quê? Você já não só estava se encontrando em Cristo, né? Mas você já estava exercendo o que ele já tinha chamado para fazer. Engraçado. Esse foi um testemunho, que nós levamos 30. Sim. E nós demos todas as 30. Experiências, assim, impactantes. Eu voltei, assim, realmente, assim, muito quebrantada. Muito quebrantada mesmo. Foi, assim... incrível. E aí começou o processo de libertação. Mas me diz uma coisa, Rafa. Você, a Rafa antes de Cristo, né? Aí, estamos bem no... Certo. Na mudança da tua história, né? Você chegou a ser aquela, como é que se diz? Como o pessoal diz no mundo, né? Da bagaça mesmo, ou você era mais contida? Não, era mais contida. Mais contida, né? Eu ia questão trabalhar. De vícios e tal, não? Não ia nem pra festa. Eu sempre gostei de ficar em casa, minha programação era mais caseira. Eu não ia pra festa. Eu ia trabalhar na festa. Mas sempre foi mais profissional. E não era de farrista, beber, né? de usar droga, nada. Rafa, eu tenho um preconceito com cigarro. A pessoa fumando perto de mim, eu não gosto, eu fico espirrando. Glória a Deus. Rapaz, meu Deus te guardou mesmo. Glória porque, a Deus. Né, glória nesse a Deus. meio do que você se encontrava, era tudo, né? Tinha de tudo. Tudo. Eu acho que você pode não ter, né, feito, mas viu muita coisa. Muita coisa nesse meio. Muita. E já deve ter chegado muita coisa sendo oferecida para você também.
Também, como eu te falei no começo da entrevista, né? As bailarinas usavam dentro do quarto do hotel e Deus estava guardando ali. Mas isso também, ó, tem uma passagem bíblica que diz assim, ensina o teu filho o caminho que deve andar e jamais ele se desviará. A minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito transparente. Eu também sou assim com meu filho, sabe? Assim, de conversar. A minha mãe, ela senta comigo e ela conversa mesmo. Ó, isso aqui é cigarro. Você quer experimentar? Tipo assim, sabe? Pronto, pra você saber o que é. Não vai experimentar dar mão em ninguém, não. Com imaturidade, que ela não tinha ainda... ela não era cristã. Então, assim, mas... Mesmo na inocência dela, ela foi prudente, assim, em me ensinar a não fazer aquilo. Entende? Então, ela me instruiu. Não faça, não vá, não pegue nada de ninguém. Se você está tomando um refrigerante aqui na mesa, você vai precisar sair ali para ir no banheiro, vai falar com alguém, não beba mais aquele refrigerante. Ela sempre me instruiu nisso. Então, eu já tinha um certo radar, assim. Se alguém vinha, não, minha mãe disse que eu não posso fazer, não vou fazer. Então, sempre teve isso. Então, para a glória de Deus, eu sempre fui... guardada nessa área. Né? Foi bem preservado. Mas aí sim, nesse processo, teve alguma outra coisa que... ou foi realmente aos poucos, ou teve alguma coisa que você disse, não, agora é hora de soltar, largar tudo. Aí eu comecei a mudar o repertório. Sim. Aí já não aguentava mais cantar. E aí já começava, e aí a gente, vamos fazer os axés das antigas, e as músicas, mesmo as músicas das antigas, hoje é só o evento do axé das antigas, com a Rafa, mesmo assim, e eu não estava aguentando mais. Eu montei uma banda baile para tocar músicas mais, digamos, saudáveis, assim, né? Com a mensagem mais saudável, mas o público não aceitava, porque o pessoal já estava com, né? Já queria aquela massificado, aquilo, e não tinha abertura, não tinha espaço para isso. Então, eu decidi parar de cantar. E eu perguntava a Deus, Senhor, como é que vai ser? Porque era desafiador para mim, porque a minha carreira era um processo que não envolvia só a mim, envolvia toda a minha casa. Meu marido era meu empresário, então era muito desafiador dizer não para a gente viver essa realidade de renúncia. Era uma renúncia minha que ia afetar tudo, e definitivamente afetou tudo. Você não era a Rafa do negócio tal que cantava, você era a Rafa que cantava, né? Não, mas eu digo assim... Concentrou todas as energias na música. Exatamente.